Olá, já parou para pensar num projeto de construção tão, mas tão importante, que o objetivo final é nada mais, nada menos que criar um lar para o próprio Deus aqui na Terra? Pois é exatamente essa história que a gente encontra nos capítulos finais do livro de Êxodo, e é essa jornada incrível que vamos desvendar hoje. Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: como é que se constrói uma casa para Deus? Obviamente, não estamos falando de um projeto comum. Isso exige muito mais do que só os melhores materiais ou os artesãos mais habilidosos. Exige, na verdade, um tipo bem específico de coração. E o grande segredo desse projeto todo não estava na inovação ou na criatividade, estava na obediência. A primeira e mais crucial regra era seguir o plano divino à risca, sem tirar nem pôr. O foco não era a criatividade humana, mas sim uma execução perfeita da vontade de Deus. Para ter uma ideia da importância disso, em um único capítulo, Êxodo 39, uma frase específica é repetida, veja bem, 10 vezes. E a gente sabe que na Bíblia a repetição nunca é por acaso. Esse número é como se fosse um letreiro de neon piscando para destacar o princípio mais fundamental de toda a construção. E a tal frase é essa aí: conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso era tipo o selo de aprovação em cada detalhe, sabe? Das roupas do sacerdote até a menor estaca da tenda. Tudo, absolutamente tudo, precisava ser um espelho perfeito do modelo celestial que Moisés tinha visto lá na montanha. Mas afinal, o que essa obediência realmente significa? Não é só seguir uma lista de regras. As fontes deixam bem claro que só ter boas intenções não é o suficiente. A adoração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. É só lembrar da história de Caim e Abel, um lembrete de que nem toda oferta é bem-vinda. Nesse contexto, a obediência se torna a forma mais pura e elevada de adoração. E aqui a gente encontra um paralelo que é simplesmente incrível. A linguagem usada para descrever o fim da construção do tabernáculo, ela ecoa, palavra por palavra, a história da criação lá em Gênesis. Isso mostra que aquilo não era só montar uma tenda, era um ato de recriação, era estabelecer um novo ponto de encontro entre o céu e a terra. Bom, com essa base da obediência bem estabelecida, chegou a hora de montar a estrutura. Vamos ver como todas as peças se encaixaram para criar esse espaço tão sagrado. A dedicação do povo foi algo impressionante. Em só 6 meses, cada peça, cada detalhe estava pronto. E a data escolhida para a montagem final foi cheia de simbolismo: o primeiro dia do Ano Novo. Um marco, um recomeço para a nação, na sua aliança com Deus. A própria estrutura foi pensada como uma jornada em direção à santidade. Tudo começava no pátio externo, onde todos podiam entrar. De lá, se avançava para o lugar santo, uma área mais restrita, só para os sacerdotes. E bem no centro de tudo, o Santo dos Santos, o epicentro da presença de Deus, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e isso uma única vez por ano. E olha que interessante, a primeira peça a ser colocada no lugar foi a Arca da Aliança. O que isso significa? Que a base da morada de Deus não era o ouro, não eram os tecidos caros, era a sua palavra, o seu caráter. A lei de Deus era o verdadeiro alicerce de tudo. Ok, a construção estava pronta, cada detalhe executado com total obediência. Mas a pergunta final ainda pairava no ar: será que Deus iria aceitar essa casa? O projeto teria aprovação divina? Este é o clímax de todo o livro de Êxodo. A resposta veio de um jeito que ninguém podia duvidar. A presença visível de Deus desceu e simplesmente encheu o espaço. Foi o sinal claro, tangível, de que ele tinha aceitado aquela casa e que sim, habitaria no meio do seu povo. E essa glória não era algo abstrato, não. Era uma luz física, real, tão intensa que nem mesmo Moisés conseguia entrar na tenda. Era a própria presença de Deus que santificava o lugar. E essa mesma nuvem visível se tornou, acredite, o GPS da nação, guiando cada passo da jornada deles pelo deserto. Mas a história não acaba no deserto de jeito nenhum. Os comentaristas fazem questão de ressaltar que essa estrutura física, por mais gloriosa que fosse, era apenas uma sombra, um modelo de algo muito, muito maior que ainda estava por vir. O tabernáculo aqui na Terra era uma cópia, um modelo do santuário celestial. E as fontes do Novo Testamento nos mostram a realidade para a qual ele apontava. Jesus se tornou o verdadeiro tabernáculo, o próprio Deus habitando com a gente. E hoje, essa morada divina deu mais um passo. O Espírito Santo vive dentro daqueles que creem. A ideia é que o santuário de Deus se moveu
de um prédio para as pessoas. É como o apóstolo Paulo escreveu: acaso não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A morada de Deus, hoje, está dentro do coração humano. Então, qual é a grande lição de tudo isso? É que os mesmos princípios que guiaram a construção do tabernáculo, obediência, consagração, a busca pela presença de Deus, continuam sendo um modelo super relevante. É um projeto de como construir uma vida que se torna uma morada para o divino. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, tirada do material fonte. Se a glória de Deus agora habita nas pessoas, como é que essa glória pode se tornar visível para o mundo ao redor? Uma questão que ecoa desde o deserto e chega forte até os dias de hoje.